Juízes, capítulo 6. Vamos ver alguns versículos desse capítulo. Juízes, capítulo 6. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas, e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Pois subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, este lhes enviou um profeta que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: Eu sou o Senhor, vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Contudo não destes ouvidos à minha voz. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Até esse versículo, por enquanto. Pai, nós te louvamos, agradecemos-te de todo o nosso coração, porque temos como privilégio para nós podermos nos assentar aos pés do teu Filho para vermos a tua face e ouvirmos a tua voz. Obrigado pelo teu imenso amor que nos conquistou e tem conquistado cada dia. Obrigado pelo trabalho da graça resumindo os nossos corações em ti mesmo, dia a dia. Desejamos que o Senhor use a tua palavra com essa mesma finalidade nessa noite. Atrair-nos para ti. Revelar Cristo a nós de forma mais clara e profunda. Para que o nosso relacionamento com o Senhor seja marcado por uma realidade de amor. Usa, Senhor, a tua palavra nessa noite, semeando, lavrando os nossos corações. Nós entregamos esse tempo em tuas mãos. Para a tua glória te pedimos, tua provisão, dá-nos entendimento espiritual, capacidade de vermos como o Senhor. Revela-nos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos então reiniciando hoje o nosso estudo a respeito de batalha espiritual. Eu gostaria rapidamente de retomar alguns pontos com os irmãos, já que faz um bom tempo que nós paramos, esse estudo. E o irmão Amauri, apesar de ter compartilhado no mesmo enfoque, ele compartilhou um outro assunto, não deu sequência a este livro. Então, gostaria de retomar com os irmãos os pontos que nós já tomamos, numa visão geral, para a gente se localizar. Nós temos visto que o livro de Juízes, ele é um livro no Velho Testamento que, talvez como nenhum outro, ele retrata a realidade da batalha espiritual em tipos, em símbolos. Para o povo de Canaã, foi uma batalha literal. Eles lutaram contra inimigos literais que então os escravizavam de forma literal, por diversos cativeiros. Agora, como a palavra de Deus é una, e vários versículos na palavra de Deus no Novo Testamento nos deixam muito claro que tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos capítulo 15, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 10, se os irmãos observarem esses textos, os irmãos vão ver que toda aquela advertência, todo aquele trato de Deus com o seu povo Israel no Velho Testamento,
eles não são uma história descartada hoje para nós cristãos, né? O povo do Novo Testamento, que recebeu pela graça e intervenção de Deus em nossas vidas, recebeu então a Cristo como a sua vida, não é? Estes somos nós. A nossa história, o trabalhar de Deus em nós não é desconectado com tudo o que Ele fez então no seu povo no Velho Testamento. Muito pelo contrário. Tudo o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito. Então, através dessa história literal do povo de Israel, nós temos preciosos princípios espirituais a respeito do nosso relacionamento com Deus. É impressionante como o Espírito Santo pôde escrever uma história literal, tratando com um povo literal que precisava então ver a Deus e receber instruções literais a respeito de quem Deus é, e ao mesmo tempo o Espírito Santo ter a capacidade então de conduzir esse povo através de uma linha e de uma forma que na linguagem do Novo Testamento poderia refletir o trato de Deus conosco. Isso para mim é muito impressionante. Como que Deus poderia operar aquelas coisas para um povo, visando um povo, e ao mesmo tempo visando um outro povo, que seria um povo então que seria real, não é? Tanto tempo depois, o povo do Novo Testamento, os cristãos. Como o Espírito Santo pôde aliar então essas duas histórias e mostrar que na verdade há uma única revelação, uma única visão que permeia tudo isso. Aqueles combates literais que eles tiveram falam de uma forma tão clara a respeito do nosso combate espiritual. Aqueles cativeiros que eles viveram falam de forma tão clara dos nossos cativeiros espirituais, né? Da nossa batalha espiritual como cristãos. Lutando então com tudo aquilo que de alguma forma desagrada ao Senhor, tudo aquilo que nos tira o deleite de Cristo, como nós vamos ver hoje na situação de Gideão, contra o mundo, contra a carne, nos seus diversos aspectos, contra nossas cobiças e paixões, contra o nosso próprio eu, a nossa vontade obstinada, rebelde, complicada, dura, difícil, né? Que não condiz com os caminhos de Deus. Como Deus luta em nossas vidas essas batalhas, e como nós podemos ver de forma tão clara lá no Velho Testamento, essas batalhas refletindo essa nossa história então, né? Isso é muito impressionante. Então nós temos visto que o livro de Juízes, ele registra um período de 450 anos da história de Israel. 450 anos, segundo o texto de Atos 13, né? Paulo fala que esse foi o período dos juízes, ele teve essa duração, em Atos capítulo 13, naquele testemunho de Paulo em Antioquia. E esse período de 450 anos foi o período mais terrível da história de Israel. Eu citei para os irmãos uma expressão interessante de um homem de Deus chamado Austin Sparks. Ele diz que todas as vezes que ele lia o livro de Juízes, ele tinha vontade de encontrar rapidamente um chuveiro para ele tomar um banho. Tal é a imoralidade, o clima terrível, né? A atmosfera de trevas que esse livro reflete. Agora, irmãos, impressionante, o Espírito Santo não ocultou essa história. Assim como ele não ocultou as histórias negativas da vida de Davi, que foi um homem de Deus. Ele expôs de forma tão clara o coração, as motivações, os erros, né? De todos os seus servos, Davi, Moisés, Paulo, Pedro, não é? Então, esse livro de Juízes nos leva através da negridão dos nossos próprios corações. O livro de Juízes nos conduz através da nossa própria história e através das nossas batalhas espirituais, que são, na verdade, as guerras de Canaã, né? As guerras do Senhor, as batalhas do Senhor. E ele passa então a descortinar para nós aspectos da nossa própria vida interior. E nós então dissemos para os irmãos que esse período de 450 anos de cativeiro, a história mais negra de toda a fase do povo de Israel, ela se compõe basicamente de 5 cativeiros. Eles foram escravizados 5 vezes. Nós já compartilhamos 3 cativeiros. Nós vimos aquele primeiro cativeiro ao rei da Mesopotâmia, que tipifica o mundo, na pessoa daquele imperador, daquele rei, não é? Cuxã-Risataim. Então a Mesopotâmia na Bíblia sempre significa o mundo. Foi de onde Abraão foi chamado. Abraão foi chamado de Ur da Mesopotâmia, né? E a história de Abraão é uma história, então, modelo do nosso chamamento por Deus. Por isso que ele é chamado de o pai da fé. O que Deus fez com Abraão é como que um modelo do que ele faz conosco. Ele nos chama lá de Ur da Mesopotâmia. Espiritualmente falando, significa, ele nos chama do mundo. Ele nos chama, porque nós não teríamos condição de ir a ele, né? Quando Estevão narra a experiência de Abraão, ele diz: o Deus da glória apareceu a Abraão quando ele estava em Ur.
Ur, segundo a história hebraica, era uma cidade absolutamente ímpia. Aliás, toda a Mesopotâmia, não somente Ur. Segundo a tradição hebraica, a própria família de Abraão era uma família idólatra, uma família que manufaturava ídolos. E naquela região, na Mesopotâmia, eles adoravam 2.000 tipos de ídolos diferentes. Havia ídolos de tudo quanto é cara e para tudo quanto é gosto, para ser adorado. E segundo a tradição hebraica, a própria família de Abraão manufaturava ídolos. Mas é tão lindo nós lermos Atos 7, quando o apóstolo Estevão, narrando a experiência de Abraão, ele diz assim: o Deus da glória apareceu a Abraão. Irmãos, tudo aquilo não são apenas imagens exteriores, não é? A questão de idolatria vai muito além de uma questão exterior. A idolatria fala de algo do nosso coração. Os homens só forjavam ídolos externos porque a idolatria estava dentro do coração. A falta de conhecimento pessoal do Deus vivo e verdadeiro. Então, na verdade, a idolatria externa, ela não é tão importante em si mesma. É claro que ela ofende a Deus, mas ela é reflexo, ela não é causa de nada. A causa é o próprio coração. A causa é a ignorância a respeito do Deus vivo. Então, a família de Abraão manufaturava ídolos, 2.000 tipos de ídolos diferentes. Mas é interessante nós vermos, quando Estevão diz, o Deus da glória apareceu a Abraão. Era como se 2.000 velas tivessem sido acesas ali na Mesopotâmia. E eles começavam a tentar caminhar de acordo com a luz daquelas velinhas. 2.000 tipos de ídolos. Até que um dia o Deus da glória, ele resplandeceu sobre Abraão. E Abraão então viu o Deus vivo e verdadeiro. É claro que não literalmente, mas espiritualmente, assim como nós. Ele resplandeceu a Abraão, né? Ele se revelou a Abraão. E Abraão então passa a andar com Deus, em altar e tenda, né? Essa era a vida de todos os patriarcas do Velho Testamento. E, irmãos, a nossa história pessoal não é diferente. Tudo aquilo que nós levantamos para iluminar o nosso caminho, espiritualmente falando, é um ídolo. Tudo aquilo que nós depositamos confiança, que não o próprio Deus, é um ídolo. Tudo aquilo que nós desejamos e gastamos tempo e temos ambição e devotamos o nosso coração, alvo, né? Energias, é um ídolo. E se ele não for devidamente visto diante da luz de Deus e colocado no seu lugar, se for algo legítimo, né? Como o trabalho, todos nós temos que trabalhar, o dinheiro, todos nós temos dinheiro, né? Posses, família mesmo, que é algo de Deus para nós. Se essas coisas não forem vistas do ponto de vista de Deus, todas elas são ídolos potenciais. Nós podemos ser idolatrarmos família, idolatrarmos posses, né? Idolatrarmos dinheiro, idolatrarmos trabalho, idolatrarmos poder, sucesso, fama, prestígio, posição social, louvor dos outros, não é? Temos muitos ídolos. Então, se nós não tivermos uma visão clara do Deus da glória, nós não podemos nem nos relacionar com as coisas legítimas de forma adequada. Nós seremos adoradores de coisas. Então, muitas vezes, nós temos tanta facilidade de criticar uma pessoa que se prostra diante de uma imagem, mas deixamos de reconhecer os ídolos do nosso próprio coração, não é? Que são a causa da verdadeira idolatria. Então, eu creio que o livro de Juízes abre isso para nós de uma forma tão linda e tão útil. O primeiro cativeiro, então, foi ao mundo. Nós vimos a respeito do chamado de Abraão, como Deus nos chamou e como Ele nos chamou, mas não só o nosso chamado. Hoje, na nossa história pessoal, Deus lida com o mundanismo em nossas vidas. Não é porque somos cristãos que deixamos o nosso relacionamento com o mundo. Nós somos tirados do mundo no sentido de pertencer a Ele. Nós não somos do mundo, nós somos do Senhor. Nós estamos em Cristo. Essa é a nossa eterna posição cristã, né? Mas ainda assim nós combatemos com relação ao mundo. E o mundo são todas essas coisas. Os deleites da vida, a fascinação das riquezas, as ambições, né? Então, em todo o tempo, Deus está lidando conosco para que nós não sejamos cristãos mundanos ou mundanizados, né? Então, nós já compartilhamos esse primeiro cativeiro, tipificado aqui no livro de Juízes, no capítulo 2, né? Por aquele Cusã-Risataim. Depois nós fomos para o segundo cativeiro. O segundo cativeiro não foi a Mesopotâmia, foi a Moabe. E o cativeiro a Moabe, na pessoa daquele rei, os irmãos se lembram, aquele rei muito gordo, né? O rei Eglon, que é uma figura então da carne. Aquele rei, na linguagem do Novo Testamento, ele tipifica a nossa carne. A carne nada mais é do que a alma, como criada por Deus, mas maculada pelo pecado. Nós sabemos que o pecado não deixou nada inteiro no homem. O pecado nos moeu.
Desde que nós nascemos do ventre da nossa mãe, nós nascemos absolutamente corrompidos. É o contrário do que a psicologia acadêmica diz. A psicologia acadêmica diz que o homem nasce bom e que ele só tem que ser bem educado. A Bíblia diz que nós já nascemos mortos nos nossos delitos e pecados e que só Ele pode nos dar vida, não é? Então, o pecado, ele penetrou na trama e na urdidura de todo o tecido moral humano. Nada ficou para trás. Pensamentos, imaginações, desejos, alvos, emoções, ambições, tudo foi maculado pelo pecado. E nós nascemos assim. Nossa natureza é a de Jacó, né? É a de agarrador, porque nós nascemos maculados pelo pecado. E nós então procuramos agarrar qualquer coisa que nos dê segurança, proteção e satisfação, né? Irmãos, essa é a história da nossa vida sem Deus. Então, aquele rei Eglon tipifica exatamente isso, a carne, não é? Essa alma super desenvolvida, que perdeu a Deus e que então inchou, não é? Ela está fora de proporções, é isso que a Bíblia chama de carne. Carne é a nossa alma super desenvolvida, maculada pelo pecado. Então, aquele cativeiro a Eglon, aos Moabitas, Moabe na Bíblia é sempre uma figura da carne, diferente da Mesopotâmia, que é uma figura do mundo. Seria então o segundo cativeiro do povo de Israel. E os irmãos se lembram como que eles foram livrados, né? Como que Deus proporcionou o livramento através de Eude, daquele cativeiro que, na linguagem então do Novo Testamento, tipifica a nossa carne. Como que Deus nos livra de nós sermos escravos da carne? Escravos dos nossos prazeres, escravos das nossas cobiças, escravos das nossas paixões, escravos das nossas ambições. Como que Deus nos livra? Ele usou Eude, né? Com aquele punhal, os irmãos se lembram? De 2 gumes, não é? Um punhal de 2 gumes. Na linguagem do Novo Testamento, Hebreus capítulo 4, nos diz assim: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir em nós alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir, julgar, expor na luz os pensamentos e as intenções do coração. Como é que nós somos livrados das nossas cobiças, prazeres e paixões, de sermos cativos delas, da nossa carne? Através da instrumentalidade da palavra de Deus. Deus tem que te falar, Deus tem que me falar. Ele tem que te falar dentro da sua história. Ele tem que falar para você o que são cobiças e paixões. Ele tem que falar para você o que é cativeiro à carne na sua vida. E Ele fala. Ele usa de pessoas, de irmãos, da reunião da igreja, de livros, de homens de Deus que você está lendo, principalmente, acima de tudo, da sua preciosa palavra, não é? E Ele fala aos nossos corações, espada afiada de 2 gumes. E Ele então separa em nós, né? O que é dele e o que não é dele. É a única forma de nós sermos livrados do cativeiro à carne. Depois nós fomos para o terceiro cativeiro, ao rei Jabim, que era rei de Canaã. Canaã significa partes baixas. E nós vimos que esse cativeiro tipifica, então, essa escravidão às partes mais baixas de nossa própria carne, né? Já que a nossa carne ela não tem só partes baixas, como nós costumamos dizer, vamos colocar isso entre aspas, né? Nós chamamos de partes baixas, nossas cobiças e paixões, mas a carne também tem partes altas, né? Por exemplo, a carne é religiosa. A carne ela tem um desejo imenso de agradar a Deus, né? Tentando praticar obras para apaziguar a relação dela, da pessoa com Deus, né? Então existe um lado da nossa carne que é tão desprezível para Deus quanto o outro, e é o lado religioso, né? Como os fariseus. Os fariseus eram profundamente religiosos. E o Senhor disse assim para eles: raça de víboras, vocês são sepulcros caiados. Vocês tentam fazer isso, praticar aquilo, fazer mais isso, fazer mais aquilo, não deixa de dar o dízimo, de jejuar, de fazer o que tem que fazer, que a lei manda, né? Mas são sepulcros caiados, né? Por dentro são cheios de ossos mortos. O Senhor não está propriamente condenando o que eles faziam, porque eles faziam o que estava na lei. Eles deviam jejuar, eles deviam dar o dízimo, né? E eles deviam, enfim, cumprir a lei, porque a lei foi dada por Deus. Praticar os preceitos da lei. O Senhor não colocou a lei de lado. O Senhor falou assim: vocês fazem isso, 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 e negligenciam os mais importantes princípios da lei. O Senhor está dizendo assim: vocês são ocos por dentro. Vocês acham que pode me agradar fazendo coisas, não é? Mas eu me agrado de uma vida interior, real na minha presença.
Eu me agrado com confissão, com arrependimento, com andar na luz, com praticar a verdade. Não é com obras exteriores, né? Então, a nossa carne, ela tem esses dois lados. Ela tem um lado perverso, vamos chamar assim, e ela tem um outro lado tão perverso quanto esse primeiro, mas ele é disfarçado, né? É uma carne mais educada, mais polida, mais religiosa, mas é tão depravada quanto o seu outro lado. Então, só na luz de Deus nós podemos discernir a respeito da nossa carne no que ela é, para que nós nos relacionemos com Ele, então, com realidade, com genuinidade, né? E agora nós estamos chegando ao quarto cativeiro nesse capítulo 6 de Juízes. E é muito impressionante os irmãos observarem as narrativas. Eu vou destacar alguma coisa aqui, a gente lê o versículo de 1 até 11. E eu gostaria então de destacar alguma coisa importante para nós. Na quarta-feira nós vamos retornar a esse enfoque a respeito de Gideão. Vamos dividir em duas partes aqui. Primeira coisa que nós precisamos ver. Esse é o quarto cativeiro então do povo de Israel. O primeiro fala da nossa escravidão ao mundo. O segundo falou da nossa escravidão à carne. O terceiro falou da nossa escravidão às partes baixas da carne, cobiças e paixões. E agora nós estamos no quarto, tipificado pelos midianitas. Vejam aí que esses agora são os inimigos. Observe que os inimigos diferem, né? No primeiro foi os Mesopotâmia, no segundo Moabe, no terceiro Canaã, os povos de Canaã, né? E agora no quarto os midianitas, né? Agora eu queria que os irmãos notassem uma coisa aqui, algumas coisas interessantes. Se o primeiro cativeiro tipifica o mundo, o segundo a carne, o terceiro as cobiças e paixões, esse quarto cativeiro é muito especial, ele é muito singular. Sabe por quê? Esse quarto cativeiro aos midianitas tipifica tudo aquilo que nos tira o deleite de Cristo. Agora eu queria gastar um tempo aqui para os irmãos entenderem muito bem isso. Por que tipifica tudo que nos tira o deleite de Cristo? É ideia minha? É uma conjectura natural? Se os irmãos observarem a coerência da linguagem do Novo Testamento, os irmãos vão começar a entender esse texto de Juízes 6, se nós lançarmos a luz do Novo Testamento aqui. Então, quando os irmãos olham no Novo Testamento, os irmãos veem que esse cativeiro ao mundo, esse cativeiro à carne, as cobiças e paixões, eles são muito claramente expostos. Agora, existe um outro cativeiro, na linguagem cristã agora, na linguagem do Novo Testamento, existe um cativeiro muito claro, revelado por Paulo nas suas epístolas, por Pedro nas suas epístolas, pelo próprio Senhor Jesus no seu ministério, que é um cativeiro a coisas que tiram o nosso deleite de Cristo. Tudo que de alguma forma nos afasta do prazer e do deleite em Cristo, de uma realidade de vida de comunhão, do permanecer nele. Eu sei que de alguma forma o que há no mundo nos afasta, o que há na nossa própria carne nos afasta. Agora, de uma forma muito especial, os midianitas tipificam estas coisas que roubam o nosso deleite de Cristo. Roubam de forma imediata, roubam de forma instantânea, roubam o nosso deleite de Cristo. Tem a capacidade de tirar o nosso deleite de Cristo, a nossa comunhão com Cristo. Se você olhar, esse é o aspecto diferente nesse cativeiro do capítulo 6 de Juízes. Se os irmãos observarem no versículo 1, diz assim, olha: o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Primeiro vamos ver alguma coisa sobre os midianitas e os detalhes desse cativeiro para os irmãos irem entendendo essa linguagem, a linguagem espiritual disso aqui. 40 anos já tinham se passado desde que o povo de Deus foi libertado por Débora e Baraque. 40 anos já tinham se passado. Eles não tinham nem memória daquele livramento de Deus do passado. A memória deles já estava completamente maculada e perdida na história, né? Eu creio que a primeira coisa que nós temos que atentar aqui, 40 anos depois de Deus ter executado um livramento absolutamente maravilhoso com Débora e Baraque, que nós já compartilhamos, os irmãos viram, né? Tão glorioso e tão exultante que Débora escreve aquele cântico tão lindo de livramento, celebrando a vitória magnífica de Deus, né? Sobre Jabim e aquele Sísera, né? O comandante daquele exército, que tipificam então as cobiças e paixões. 40 anos se passaram, irmãos, não é tanto tempo para a história de um povo. Eles tinham perdido a memória do trabalhar de Deus. Primeira coisa que eu queria que você notasse. Sabe o que acontece na nossa história com o Senhor? Todas as vezes, presta atenção,
Todas as vezes que o seu e o meu relacionamento com Cristo não são mantidos fresco e vivo, a todo momento e a todo instante, em João capítulo 15 ele diz assim, permanecei, habitai é a palavra no original, habitai em mim, e eu habitarei em vós, como ramo na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Todas as vezes que nós vamos perdendo o frescor do nosso relacionamento com Cristo, assim como o povo depois de Débora e Baraque perdeu a memória das vitórias do Senhor, eles então foram submetidos a outro cativeiro. Não é interessante? 40 anos depois, eles perderam a memória do que o Senhor era, do que os inimigos eram, do que a idolatria era, né? A idolatria do seu próprio coração, e eles então levantaram novos deuses, 40 anos. Todas as vezes que nós perdermos, então, o frescor do nosso relacionamento com Cristo, nós estamos sujeitos a levantar deuses em nosso coração, buscando nossa própria satisfação. Então diz a palavra que eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Capítulo 6, versículo 1. Presta atenção agora. Por isso, olha que por isso interessante. Quem que submeteu o povo ao cativeiro? Foi o diabo? Presta atenção, meu irmão. Porque existe hoje um ensino falso no meio do povo de Deus. Falso. Não é? Que entrega o povo de Deus como que à mercê do diabo. Como se ele fosse onipotente para fazer conosco o que ele quisesse. Não, nunca. Rigorosamente falando, Satanás nada mais é do que um instrumento nas mãos de Deus. Um instrumento de disciplina, muitas vezes, das nossas próprias vidas. Como ele foi na vida de Jó. Quem cirandou literalmente a vida de Jó foi o diabo. Mas quando os irmãos olham o final do capítulo de Jó, quando ele entendeu o trabalhar de Deus na sua vida, ele diz assim, Senhor, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que Jó está fazendo? Ele está chamando o diabo de servo de Deus. Ele está falando assim, Senhor, hoje eu vejo. Eu achei que aquilo lá foi uma tragédia na minha vida. Não é que se desabou sobre a minha casa, morreu meus filhos, perdi tudo que eu tinha, meu campo, minha lavoura, meus animais, fiquei leproso. Mas agora eu vejo que são os teus planos. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu te conhecia só de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. Né? Então, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas. Irmãos, o nosso cativeiro é supervisionado por Deus. Ele sabe que nós somos complicados. Ele sabe que nós levantamos ídolos. Ele sabe que nós não suportamos as cavernas, que nós tendemos a acender luzes. Isaías 50, não é? O Senhor diz assim, quando Ele nos submete ao seu trabalho, nós não devemos acender setas incendiárias. Eu tenho um caminho de escape. Eu já sei o que eu vou fazer. Está doendo muito o que Deus está querendo fazer na minha vida. Eu vou arrumar um caminho de escape. Eu vou sair por aqui, eu vou sair por ali. A palavra de Deus em Isaías 50 diz assim, que se nós acendermos setas incendiárias para tentar iluminar o nosso próprio caminho e não dependermos do Senhor, não permanecermos com Ele no meio das trevas, nós iremos queimar no meio do fogo que nós acendemos. Isaías capítulo 50, versículo 10. Lá diz assim, deitai sobre as labaredas o vosso próprio fogo, em tormentas vos deitareis. Irmãos, nunca funciona você tentar dar um escape para o trabalhar de Deus na sua vida. Nunca funciona você tentar fugir abrindo um caminho lateral. Eu vou prover minha segurança. Eu vou prover minha satisfação. Deus não me satisfaz. Eu fui criado para satisfazer. Deus tem um compromisso de me satisfazer. Não é? Mas como Ele não é um Deus de coleira, Ele não é um Deus que nós conseguimos domar. Ele é um Deus soberano, amoroso e bom. E que age segundo o seu coração e não segundo o nosso. Então Ele não é um Deus no qual eu e você possamos colocar coleira. Ele não é um Deus domesticável. Ele é um Deus soberano, santo e cheio de amor. Ele não coloca o seu pescoço na nossa coleira, de jeito nenhum. Né? Ele vai colocar o nosso pescoço na coleira dele. Ele vai nos adestrar. Né? Então, na medida em que Ele vai se relacionando conosco, Ele vai nos ensinando a permanecer no meio do fogo. E Ele vai se dando a nós, se dando a nós, se dando a nós, se dando a conhecer. Não é? Isso é o que significa viver pela fé. Viver pela fé não é alguma coisa mística. Viver pela fé é depender de Deus para me satisfazer, para que Ele seja a minha satisfação. Ele, sem buscar algo dEle, nem mesmo bênçãos. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo. O quanto nós somos adoradores de Deus
e o quanto nós somos adoradores de bênçãos de Deus. Não é? Eu creio que esse é um assunto muito complicado também nas nossas vidas. Não é? Muitas e muitas vezes, se Deus fosse para nós só aquele pai distante, não precisava nem se relacionar muito conosco não, mas desde que Ele jogasse as bênçãos, nós estaríamos muito satisfeitos. Nós não queremos a pessoa, nós queremos as dádivas. Não é? Irmão, você é antigo. O Senhor Jesus, no seu ministério terreno, Ele disse assim, quando Ele multiplicou os pães no capítulo 6 de João, observa aquela narrativa tremenda. João capítulo 6, o Senhor multiplica os pães, alimentando milhares de pessoas. Os discípulos ficam muito empolgados, sabe por quê? Eles foram os 12 escolhidos. Pensa se você fosse um dos 12. O seu mestre multiplica pães. Ninguém fez isso, né? Até hoje. Nenhum filósofo grego foi capaz de fazer isso. Nem Sócrates, nem Platão, nem Aristóteles. Eles puderam ensinar a multiplicar pão, não. Então eles tinham um líder muito especial. Então quando eles viram que o Senhor multiplicou o pão, as multidões saíram atrás dele. E os 12 ficaram muito empolgados. Eu creio que eles pensaram mais ou menos assim. Senhor nosso mestre, Ele está ganhando popularidade, fama, sucesso. E quem que somos nós? Nós somos 12 ministros desse governo. Né? Ele é o presidente, nós somos 12 ministros. Tudo que ele ganhar é nosso. Então eles ficaram empolgados, eles foram falar pelo Senhor, falaram, mestre, olha para trás, presta atenção, multidões te seguem. Você lembra o que o Senhor falou? O Senhor falou assim, eles me seguem não por causa do que eu sou, mas porque eles comeram pão e se fartaram. Né? E imediatamente depois ele começa a falar quem ele é. Que eles foram chamados não para comer as bênçãos dele, mas foram chamados para habitar nele. Numa linguagem figurada, não é? Comê-lo. Comer fala de comunhão na Bíblia. Então o Senhor usou exatamente essa figura. Ele falou assim, quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim. Eles não aguentaram isso. Que isso? Nós não somos antropófagos. Como é que nós vamos comer a tua carne e beber teu sangue? Né? O Senhor estava falando de permanecer nele, que Ele era o verdadeiro pão do céu. Foi isso que Ele falou. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Eu sou o pão. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Aí eles falaram, não, esse pão não, de jeito nenhum. Se você quiser continuar multiplicando pão, nós vamos seguir. Mas essa história de comer tua carne e beber teu sangue não serve para nós. E diz João capítulo 6, que à vista disso, muitos o abandonaram e já não andaram com ele. Né? Irmãos, isso é um reflexo do nosso coração. Por um lado, quando Deus, de alguma forma, secciona na sua vida aquilo que você chama de bênção, Ele chama de tentáculo. Nós somos um polvo, né? Você já viu o polvo? O polvo tem um monte de tentáculos e em cada tentáculo ele tem um monte de ventosa. Né? Tudo que bate naquela ventosa gruda. Nós somos assim espiritualmente. Não é? Nós queremos tudo. Né? E tudo que bate gruda. E nós vamos colecionando coisas. E quando Deus quer se revelar a nós no que Ele é e nos unir a Ele, Ele não consegue passar, porque tem muita coisa. Né? Então Ele pega a tesoura dele e começa a cortar as ventosas. Ele vai desligando. Ele vai cortando uma fonte de satisfação de você, uma outra fonte de prazer, aquilo pelo qual você entregava o seu coração, se deleitava. Né? E Ele vai mostrando o vazio e a nulidade daquilo. Ele vai fazendo um trabalho amoroso e bom, porque Ele é amoroso e bom. Ele vai fazendo um trabalho de secção. Não é? E nós começamos a chamar de perda de bênçãos. Ele chama de amputação de tentáculos. Né? Nosso ponto de vista é diferente do de Deus. E na medida então que Ele vai tirando, Ele vai resumindo o nosso coração nele mesmo. É isso que Paulo falou em Filipenses. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ter abundância, fartura, como eu sei ter escassez. Né? Tem um evangelho pregado hoje que diz que Deus nos criou para ter abundância. Ele é o Rei Celestial e nos criou para ser ricos. Mas Paulo diz que não. Paulo diz que nele ele sabia tanto ter abundância quanto ter escassez. Tanto ser honrado quanto ser humilhado. Tudo posso em comunhão com aquele que me fortalece. Deus sabe que a nossa miséria é nós sermos polvos, espiritualmente falando. Nós sermos colecionadores de coisas. Né? Verdadeiros lixeiros espirituais. Né? Então Deus amorosamente, Ele vai trabalhando com as nossas vidas, para nos resumir nele mesmo. Porque Ele sabe que essa divisão do nosso coração é que nos torna escravos e infelizes. Né? Então Ele vai fazendo esse trabalho em nós. E essas coisas, irmãos,
Na verdade, esse quarto cativeiro, Juízes capítulo 6, fala muito disso. Porque essas coisas, muitas e muitas vezes, que nós chamamos de bênção, elas tiram o nosso deleite de Cristo. Sabe por quê? Pelo simples fato delas se constituírem deleite para o nosso coração. Agora vamos entender uma coisa aqui. Deus nos chama então para uma vida de estoicos. Nós somos impedidos por Deus de ter prazer e alegria em qualquer coisa. Não. Claro que não. Não é isso. Tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, diz a palavra de Deus. Mas Deus sabe que o nosso coração, ele idolatra coisas. Então nós colocamos as coisas no nosso coração no lugar do próprio Deus. Prova disso é que quando Deus toca nessa coisa, para nós é como se nós perdêssemos tudo, até Deus mesmo. Nós identificamos Deus com aquela coisa. Quando Deus toca na coisa, é como se Ele sumisse de nós. Ele mesmo fosse tirado de nós. É a prova que nós identificamos Deus com as bênçãos de Deus. Mas elas são diferentes. Ele pode tirar a tua saúde e permanecer com você. Aliás, é o que Ele faz. Ele pode tirar o teu dinheiro, mas vai continuar com você. Ele pode muitas vezes reduzir ou mesmo tirar a tua capacidade de servi-lo exteriormente, pregar para outros, fazer e fazer. Mas Ele continuará com você. Foi isso que Ele fez o apóstolo Paulo passar. Um dos maiores homens de Deus que já pisou essa terra, Paulo. O Senhor o lançou 3 anos numa cadeia romana. Era o homem mais útil nas mãos de Deus sobre a face da terra daquele tempo. Quem teve maior função missionária, Paulo. Deus o trancou 3 anos numa prisão. Você consegue entender os caminhos de Deus? Do nosso ponto de vista, nós falaríamos como aqueles discípulos falaram quando aquela mulher quebrou aquele vaso de alabastro para ungir a cabeça do Senhor. Né? Nós falaríamos assim, que desperdício, Senhor. Paulo, 3 anos no cárcere. Ele podia estar lá na Ásia, fortalecendo aquelas igrejas, ele podia estar lá na outra cidade, fazendo isso ou aquilo, edificando a igreja, glorificando o teu nome, mas na cadeia, 3 anos, como é que o Senhor faz isso? Né? Como é que Deus tem coragem de fazer isso? Sabe o que Ele quis deixar claro? Ele quis deixar claro que Ele é um Deus ciumento e que Paulo não é empregado dele, e que Ele não precisa de Paulo. Primeiro, Ele é ciumento, Ele nunca ia dividir Paulo com a obra dele. Paulo era do Senhor, assim como nós somos do Senhor. E o Senhor não nos divide com nada. Ele é um Deus ciumento. Tiago, capítulo 4, versículo 5, um dos versículos mais lindos do Novo Testamento nesse sentido. Diz que Deus anseia por nós, por mim e por você, com ciúme. Ele fez habitar o seu Espírito em nós e Ele anseia por nós. Tiago, capítulo 4. Ele anseia por nós, não é? Ele tem ciúmes de nós. Então Ele colocou Paulo na prisão. O que mais que Ele deixou claro? Ele deixou claro que Ele não precisa, rigorosamente falando, de Paulo. Porque Deus não precisa de homem nenhum. Ele faz a sua obra quando Ele quer, usando quem Ele quer. Então Ele deixou claro que Paulo era para o desfrute dEle, para o prazer dEle. Ele podia usar Paulo, ele podia não usar Paulo, não importa. Paulo era para o prazer dEle, para o deleite dEle. Assim é você e eu. Nós temos nos corrompido com coisas, muitas vezes. Mas você e eu somos para o prazer dEle. É por isso que Ele vem cortar essas coisas na minha e na sua vida. Porque Ele tem ciúme de você. Ele anseia por nós com ciúme. Se você começar a se corromper com o trabalho, ele vai mexer na sua vida na área do trabalho. Se você começar a se corromper com dinheiro, Ele vai mexer no teu dinheiro. Se você começar a se corromper com família, Ele vai mexer na sua família. Se você levantar qualquer coisa como Deus, Ele vai interferir. Porque Ele anseia por nós com ciúmes. Porque se Ele não interferisse, nós nos perderíamos completamente dEle. Esse é o nosso Deus, irmãos. Então, o que nós chamamos de perda de bênção, Ele chama de um processo de recuperação espiritual. Bem diferente, né? E é exatamente o que Ele faz aqui no capítulo 6 de Juízes. É muito interessante. A lição que Ele quis dar para esse povo. Observe que o cativeiro aqui não é mais o mundo, a carne, as cobiças e paixões, mas é um cativeiro tipificado, né? Que tipifica tudo aquilo que nos tira o deleite de Cristo. E aqui eu queria que você notasse então algumas coisas. Primeiro, abra por favor em Gênesis capítulo 25. Abra esse texto, por favor. Gênesis 25, 2. Você vai ver uma coisa muito interessante. Qual é o povo que estava oprimindo a Israel aqui, em Juízes 6? Os midianitas, não é? São os descendentes de Midian,
Quem que era Midian? Abra, por favor, Gênesis 25, 2. Você vai ver a referência aí. Olha quem que era Midian. Midian era filho de quem? De Abraão. Não com Sara, mas com essa outra mulher que Abraão desposou no finalzinho de sua vida, chamada Quetura. Gênesis 25, versículos 1 e 2. Ela lhe deu à luz a Zinra, Joquzã, Medan, Midian, Gisbaque e Sua. Midian. Então presta atenção. O povo de Israel estava sendo oprimido, saqueado, depois a gente vai ver detalhes disso, por um povo que era o que deles? Parentes. Então o Espírito Santo usou esse inimigo especial, os midianitas, não é? Descendentes de Abraão, para deixar muito claro uma coisa. Os midianitas, aqui, espiritualmente falando, fala de tudo aquilo que nos é simpático e agradável. Eles eram aparentados com o povo de Israel. Fala de tudo aquilo que nos é simpático e agradável. Olhe para você mesmo na sua própria vida e na sua própria história. Tudo aquilo que de alguma forma nos é simpático e agradável tem um potencial enorme de tirar o nosso deleite de Cristo. É claro, porque é simpático e agradável. A minha tendência é colocar meu coração naquilo, viver para aquilo, né? Abraçar aquilo como centro da minha vida, como Abraão abraçou Isaac. Não, agora Deus me deu Isaac. Eu nem sei como, porque eu não tinha a menor condição. É um Deus sobrenatural mesmo, Ele me deu uma tremenda bênção. Eu sou um velho, a minha mulher é outra velha, e ela é estéril. Como é que nasceu esse filho? Não é? Então Abraão abraça o Isaac, isso aqui é o dom de Deus. Ele começa a adorar Isaac. Né? Aí então diz assim, Abraão, Deus diz, Abraão, leva o teu filho para o altar, Abraão, ele está no lugar errado. Seu coração é meu, não é do teu filho. Né? Então Isaac vai para o altar. Porque Deus tem ciúmes de nós. Tão claro isso na Bíblia, por todo lado. Não é? Então os irmãos vão ver aqui a mesma coisa. Os midianitas falam então daquilo que nos é simpático e agradável. Isso tem um potencial enorme de tirar o nosso deleite de Cristo, se não for mantido no lugar adequado das nossas vidas. Outra coisa, como que os midianitas atuavam? É muito interessante, é um cativeiro muito singular por causa de todos esses detalhes. Os outros, eles sitiavam Israel e dominavam Israel, escravizavam Israel, ficavam ali no meio de Israel. Todos eles. Os da Mesopotâmia, os Moabitas, os povos de Canaã, e os filisteus, que nós vamos ver depois com Sansão. Eles dominavam o povo de Israel. Os midianitas faziam isso? No texto que você leu, é isso que está escrito? Não, meus irmãos. Olha como é interessante. O povo de Israel, de certa forma, estavam livres. Eles podiam plantar, né? Lavrava a terra, plantava. Quando chegava na época da ceifa, o que acontecia? Vinham os midianitas, diz a palavra, com seus camelos, né? Multidões. E eles faziam o quê? Eles saqueavam o povo de Israel e ia embora. Eles não tinham o menor interesse em escravizar ninguém, em oprimir ninguém. Você já pensou sobre isso? Tudo aquilo que nos é simpático e agradável. De certa forma, a sensação, preste atenção para você mesmo, a sensação que nós temos não é de cativeiro. Você não diz assim, olha, eu estou sendo escravizado por isso aqui que me é tão simpático. Eu estou sendo escravizado por isso aqui, olha, que me é tão agradável. A gente não lê assim, a gente não entende assim. Não é? Mas, na verdade, se essas coisas estiverem em lugar errado nas nossas vidas, ocupando o lugar do Senhor em nossas vidas, elas saqueiam o nosso deleite de Cristo. Você não sente que está sendo escravizado, mas você está escravizado. Você semeia, mas não pode comer, não pode colher. Então vamos trazer de novo para a linguagem do Novo Testamento. Sabe o que está acontecendo com o povo aqui em Juízes 6? Eles estavam na terra, não estavam? Eles não estavam em Canaã, o povo de Israel? Eles estavam na terra. Mas a terra não estava neles. Eles plantavam, mas não podiam comer. Essa terra de Canaã é uma figura de quê no Novo Testamento? Uma figura de Cristo. As riquezas insondáveis de Cristo. Não é? Irmãos, nós estamos em Cristo, não estamos? Quem que nos colocou em Cristo? Foi você que se colocou? Não. Deus nos pôs em Cristo. Nós já fomos unidos com Ele. Nunca você vai perder essa posição se você nasceu de novo. Se você recebeu a Jesus como teu Senhor, teu Salvador, você está em Cristo eternamente, você é dele. Ele diz assim, as minhas ovelhas, ninguém as arrebatará da minha mão.
eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Não é? Nós estamos em Cristo, assim como aquele povo estava na terra, na figura, no símbolo, mas a terra não estava neles. Irmãos, da mesma maneira, hoje, nós somos igreja, um povo que está em Cristo, mas, de certa forma, Cristo pode não estar em nós. Por que de certa forma? Porque o Espírito Santo habita em todo crente, isso é verdadeiro para todo crente. De certa forma, Cristo está em nós, mas não é apenas uma questão de estar amalgamado ao nosso espírito, é uma questão dele estar enchendo o nosso ser. Foi nesse sentido que Paulo orou pelos Efésios. Os Efésios também eram crentes, é claro, era uma igreja. Os Efésios estavam em Cristo, todo crente está em Cristo. E quando Paulo ora pelos Efésios, em Efésios capítulo 3, do versículo 14 em diante, tem uma expressão ali impressionante. Ele diz assim: eu oro para que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior. E assim habite Cristo nos vossos corações. Presta atenção nessa expressão. Se eles eram crentes, Cristo já não habitava no coração deles? A alma de vocês, mente, vontade, emoções, pensamentos, imaginações, tudo que vocês seja enchido para Cristo. Cristo habite nos vossos corações. Nós estamos na terra, mas o quanto da terra está em nós? O quanto daquilo que é simpático e agradável tem roubado de você o deleite de Cristo? O quanto você tem entregue o seu coração àquilo que é simpático e agradável e que tem tirado a terra de você, Cristo de você. É isso que os midianitas faziam. Eles não escravizavam o povo, eles saqueavam o povo. Abra agora, por favor, em João capítulo 10. Eu acho que é muito importante o entendimento disso, irmãos, a linguagem espiritual disso. A sensação que você tem não é de cativeiro. A sensação que você tem, pelo contrário, é de liberdade. Né? Ah, que bom, que prazer que isso me dá, como que é gostoso, que bênção. Né? É o que nós costumamos falar. Mas se não tiver no lugar adequado, saqueia Cristo de nós. Saqueia Cristo de nós. Assim como eles saqueavam as riquezas daquela terra. Né? E eles eram então um povo rico, o povo de Israel, numa terra que mana leite e mel. Né? Vivendo de uma forma absolutamente pobre. Você já pensou sobre a situação da igreja hoje? O que você acha da igreja hoje? A igreja hoje, irmãos, ela reflete a história de Juízes, capítulo 6. A igreja hoje é um povo, potencialmente, né, em Cristo, é um povo rico. Nós já fomos abençoados, como diz Paulo em Efésios, capítulo 1, versículo 3, abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Fomos adotados, eleitos, predestinados por Deus para sermos conforme a Cristo, redimidos, né? Nós estamos em Cristo. Nós somos um povo absolutamente rico em Cristo. Mas experiencialmente, no que concerne a nossa história, a nossa experiência, a igreja hoje é um povo completamente pobre. O testemunho de Cristo é fraco. Por quê? Porque Cristo tem sido saqueado de nós. Assim como os midianitas saqueavam, como gafanhotos. Eles vinham como uma nuvem de gafanhotos, saqueavam. O que tem sido saqueado de nós? Cristo.
Eles saqueavam o trigo, a cevada, os produtos da terra, as riquezas insondáveis de Cristo. Aquilo que é simpático e agradável, se não for colocado no lugar correto, saqueia de nós o próprio Cristo. Não vai mudar a nossa posição espiritual. Presta atenção nesses detalhes, são tão lindos e tão significativos. Nunca vai tirar você de Cristo, sua salvação é eterna, mas pode tirar Cristo de você. Nunca vai tirar você de Cristo, mas pode tirar Cristo de você. O povo em Juízes 6 era como mendigos pedindo esmola em tigelas de ouro. Você já pensou nisso? Um mendigo estendeu uma tigela de ouro para você e dizer, me dá uma esmola, eu estou passando fome. Você ia falar assim, por que você não vende a tigela? Né? Por que você não vende a tigela? Você vai passar bem. Era a história do povo de Israel. Eram mendigos pedindo esmola em tigelas de ouro. Eles estavam na terra, mas a terra não estava neles. Na linguagem do Novo Testamento, nós estamos em Cristo, mas Cristo tem que estar em nós. Como que isso acontece? Na medida em que a luz de Deus, o trabalho da cruz, pelo falar de Deus, pelo Espírito e pela palavra de Deus, vai então cortando em nós e separando tudo aquilo que nos rouba o deleite de Cristo. Especialmente as coisas legítimas, as coisas com as quais nós somos aparentados. Aquilo que é simpático para nós, os midianitas na nossa vida. Aquilo que te é muito simpático e muito agradável. Te rouba o deleite de Cristo e te torna muito pobre, espiritualmente falando. Essa era a história do povo nessa época. Tem mais coisa interessante aqui para nós vermos. João capítulo 10, nós não lemos esse texto, né? Seguir uma ordem aqui, senão nós vamos ficar perdidos. João capítulo 10, versículo 9. Presta atenção. João capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta. O Senhor Jesus está falando. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará passagem. Presta atenção no versículo 10 agora. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Em outras palavras, saquear. Era exatamente o que os midianitas estavam fazendo ali com o povo. Né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Se você ler lá o texto de Juízes, que nós acabamos de ler, você vê que é exatamente isso que está escrito no versículo 5. Juízes 6, 5. Os midianitas subiam com seus gados e as suas tendas e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Está vendo? Eles saqueavam. Olha o versículo 6. O versículo 6 fala sobre a nossa história. Se nós não estivermos sendo, então, atraídos, né, e corrigidos por Cristo, tendo os nossos corações unidos a Ele, permitindo que Ele faça o trabalho de seccionar na nossa vida, mesmo o que é simpático e agradável, e principalmente o que é simpático e agradável. Irmão, se o Senhor falar para você assim, olha, isso na sua vida é absolutamente carnal, você não tem visto? Olha como é que isso te escraviza. Né? Olha como é que você gasta energia, você gasta tempo com isso. Isso é carnal, isso te escraviza. Você não tem controle sobre isso, isso te domina. É mais fácil você ver, não é? Porque você experimenta cativeiro, tá certo? Você experimenta cativeiro. Agora, quando uma coisa não te escraviza, então o cativeiro, entre aspas, é muito mais sutil, né? Essa coisa tão simpática, tão inocente, tão agradável, ela saqueia Cristo de você, rouba, né? E você nem percebe. Versículo 6, então, fala sobre essa pobreza. Assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Queria que você notasse essa frase, porque ela é tão cheia de sentido, né? Parece que a gente está lendo o Novo Testamento e não o Velho, não é verdade? E assim Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Na sua história e na minha é a mesma coisa. Se a luz de Deus, o trabalho de Deus, o falar de Deus não tem resumido o nosso coração nele mesmo e trabalhado então nas questões da nossa vida interior, essa é a nossa história. Nós vamos ficar muito debilitados por causa dos midianitas, por causa daquilo que nos é simpático e agradável.
né? Tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o versículo 8 em diante mostra então o livramento do Senhor, o que ele fez. Queria que os irmãos notassem então essas coisas a respeito dos midianitas. É um cativeiro muito singular, né? A sensação não é de cativeiro, mas o perigo é terrível. A sensação é de algo deleitável e prazeroso, tipificado então pelos midianitas, né? Mas algo que nos tira o deleite de Cristo. Agora, eu queria colocar, para a gente terminar por hoje, 2 princípios para os irmãos. O primeiro eu até já abordei aqui, mas eu queria ler os textos do Novo Testamento para deixar claro e colocar um segundo princípio, e por hoje a gente vai terminar e continuar na quarta-feira. Até o versículo 11, que foi o texto que a gente leu, eu queria colocar então 2 princípios espirituais claros nesse texto. Primeiro princípio: nós estamos na terra, nós estamos em Cristo, mas Cristo pode não habitar plenamente em nós. Lá em nosso homem interior, em nosso espírito, ele também já está. Agora, para você entender isso, vamos usar uma figura que eu já usei aqui uma vez, mas quero repetir. Efésios 3, então, Paulo ora por eles, que Cristo habite nos vossos corações. Vamos procurar entender isso. O problema aqui dos midianitas, do povo de Israel com os midianitas, era exatamente esse. Eles estavam na terra, mas não comiam a terra. Fracos, muito fracos, pobres. Ricos, mas pobres, porque eles não se alimentavam de nada do que ele tinha. Estamos em Cristo, mas Cristo está em nós. Nós não comemos a Cristo. Cristo não tem sido formado em nós. A minha mente não é igual à mente de Cristo. Eu sou um cristão, mas a minha mente é carnal. Eu sou cristão, mas meus pensamentos são confusos, são rebeldes, não é? São ansiosos, são incrédulos. Eu sou cristão, a minha vontade não obedece à vontade de Deus. Eu sou obstinado. Eu sou cristão, mas as minhas emoções não condizem com as emoções de Deus. O que ele gosta, eu não gosto. O que ele não gosta, eu gosto. Não é? Então isso fala de um coração que não é conforme Cristo. Não é porque você se converteu que o seu coração é igual ao do seu Senhor. O nosso coração tem que passar por um processo de discipulado. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Né? Então, na medida do discipulado, é na medida que nós vamos nos tornando semelhantes a Cristo. Então, a metáfora que eu queria usar para os irmãos entenderem é como você receber uma pessoa na sua casa. Se você recebe um hóspede, o hóspede não tem todas as chaves da sua casa, é claro. Né? Não entra a pessoa que você vai hospedar, você chacoalha um molho de chave e fala assim, toma, a casa é sua. Pode abrir tudo quanto é quarto que você quiser e andar por onde você quiser. Ele é um hóspede. Muitas vezes, irmãos, na nossa regeneração, Cristo não passa dessa posição. Ele é um hóspede na sua vida. Ele nunca vai sair dessa casa. Né? Digamos que ele é um hóspede que veio para ficar. Né? Porque ele está unido ao nosso espírito e a palavra de Deus então garante que nós e ele somos um. Espiritualmente falando. Mas a questão não é só espiritualmente falando. A questão é ele quer encher o nosso pensamento, imaginação, vontade, desejos e tudo que há em nós. Além do nosso espírito. Né? Então, esse hóspede fica trancado no quarto de hóspede. E você passa o seu dia fazendo as suas coisas, não é assim? Você passa o dia arrumando a sua casa. Você passa um dia tentando lidar com os seus negócios, porque são seus, são só seus. O hóspede está lá no quarto, ele não apita nada, ele só mora ali. Quando chega na hora do almoço, você bate na porta e fala, ô, meu amigo, vamos lá, tomar uma refeição junto. Aí você chama o Senhor Jesus para a mesa da refeição, senta com ele, ora, porque é feio não orar antes da refeição, ele está na mesa, não é? Então você ora, agradece a refeição, toma a refeição com Jesus, depois você dá a chavinha para ele e fala, agora volta para o quarto. Não é? E ele fica no quarto até na hora do jantar. Na hora do jantar você chama ele de volta. Não é? Muitas vezes a nossa experiência cristã não passa disso. Chamar Cristo para participar de momentos da nossa vida. Ele que já habita em nós e habita de uma forma eterna. Aquele que nunca mais vai se ausentar de nós. Mas o problema é que a gente o chama para alguns momentos. Né? Agora, irmãos, na medida, pela sua imensa graça, ele é tão maravilhoso que ele se contenta, num primeiro momento, em ficar no quarto de hóspede, do seu e do meu coração. Ele conhece a sua própria glória, ele tem uma medida exata do que ele é.
Ele não tem uma falsa humildade. Ele sabe que ele é o Senhor da glória, trancado num quartinho. Mas ele sabe quem ele é. Então, quando você o chama para a comunhão, ele vai para a comunhão. Quando ele escreveu, o apóstolo João escreveu pelo Espírito aquela carta à Laodiceia, que era uma igreja como nós, o Senhor diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Ele não disse assim: eis que eu estou à porta e tenho um pé de cabra. Se você não abrir, eu vou arrombar a porta. E eu entrarei e cearei com você. É isso que ele falou? Ele falou: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele era o Senhor da glória. Eu não sei o que aquele povo estava fazendo reunido, porque era uma igreja, mas o Senhor estava de fora. De certo, eles tinham muita coisa ali, não é? É como a nossa história hoje. Nós podemos nos reunir e fazer muitas coisas juntos, mas o Senhor pode estar do lado de fora. Eis que eu estou à porta e bato. Ele escreveu uma igreja, não está falando isso para o mundo. Não é? Então ele pode ficar de fora, tanto da congregação, quanto do seu e do meu coração. Não é? Então ele fica lá no quartinho do hóspede. Mas ele conhece a sua própria glória, seu amor todo suficiente, seu amor poderoso. Né? Então ele vai ter comunhão com você nos momentos de refeição, nos momentos que você chama. Né? Ou quem sabe uma hora que você está muito triste, não está aguentando a angústia, aí você vai no quartinho, bate lá. Sai daí, hóspede, por favor, faz alguma coisa por mim que eu estou muito angustiado. Né? E nas medidas então que você vai chamando esse hóspede para a comunhão, você vai conhecendo quem ele é. E na medida em que você vai conhecendo quem ele é, você vai entendendo uma coisa, que a sua casa está muito suja e mal arrumada. É uma casa muito suja e mal arrumada. Aí a primeira reação que você tem é de querer que o hóspede vá embora. Porque você vê que ele é tão bonito e a sua casa é tão feia. Aí você fala assim, como Pedro falou quando ele retornou daquela pesca, né, duvidando do Senhor, de quem era o Senhor. O Senhor falou: lança a rede à direita do barco. O Pedro deve ter coçado a cabeça, falou: nossa, eu pesquei a noite inteira, não peguei nada, sou pescador, esse homem não tem nada de pesca, como é que manda lançar a rede? E Pedro joga a rede meio de má vontade, pega aquele monte de peixe, aí ele vê quem era o Senhor, ele se prostra diante do Senhor e fala assim: afasta-te de mim. Ele não fala assim: aproxima-te de mim. Interessante, né? Ele fala assim: afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então, na medida que o Senhor vai revelando a nós quem nós somos, a nossa primeira reação é: me deixa, Senhor, me larga, não tem jeito não. Afasta-te de mim. Eu sou miserável, carnal, corrompido, escravo. Mas o problema é que ele não se afasta. Ele permanece. E na medida que o seu amor vai nos ganhando, irmãos, nós vamos voluntariamente, presta atenção nisso, você vai fazer, uma a uma, você vai entregando as chaves da casa, uma a uma. Ele não vai tirar nenhuma da sua mão, nenhuma. Você pode manter aquela quinquilharia de coisas em qualquer quarto que você quiser trancar. Ele vai deixar a chave nas suas mãos. Você vai ter o controle de todos esses quartos, porque você não quer que ele entre. Mas na medida que ele for tendo comunhão com você, se revelando a você, cativando você, ganhando você, enchendo você com a sua graça escandalosa, você vai retirando do seu chaveiro, chave por chave, e vai entregando na mão dele, dizendo: Senhor, vai lá naquele quarto e arruma aquele quarto para mim. Limpa aquele quarto. Eu não consigo dar jeito naquele quarto. E então ele vai naquele quarto. Você deu permissão. Ele vai entrando, ele vai arrumando, ele vai limpando. E nós vamos primeiro entregando então a chave dos quartos melhorzinhos da nossa vida. Você entrega a chave da sala, você entrega a chave do outro quarto, e você vai reservando as últimas chaves, que são as chaves do porão. O porão está feio demais para o Senhor da glória entrar. Mas na medida que ele vai cativando e cativando a sua vida, você vai entregando a chave do porão também. E na medida que ele vai tendo comunhão então com o porão da nossa vida, nós vamos descobrindo, irmãos, o poder da sua vida ressurreta, de uma forma muito especial. E agora, juntando com essa metáfora, eu queria citar uma outra para você entender. Uma metáfora de um homem de Deus chamado C.S. Lewis. Ele diz que muitos de nós, por termos uma vida, vamos chamar de sensual, uma vida segundo os sentidos, né? Ou carnal, se os irmãos quiserem, ele usa duas figuras. Ele diz assim que nós carregamos como que um lagarto vermelho sobre os nossos ombros. Ele usou essa figura como uma figura da sensualidade. Como se nós estivéssemos glorificando na nossa vida, uma vida então sensual e carnal. Onde nós vamos, todo mundo vê um lagarto vermelho nos nossos ombros. Presta atenção nessa figura.
Nós estamos glorificando a sensualidade, a carne. Mas esse irmão diz uma coisa muito interessante. Ele diz que quando você vê esse lagarto no que ele é, e você pega esse lagarto então, e lança de você, esse lagarto se transforma num bonito cavalo alado, um cavalo branco, no qual você pode subir e então cavalgar em grandes alturas. Você entende a linguagem espiritual? Ele está dizendo que na medida em que o pecado nas nossas vidas é julgado, quando você vai entregando as chaves do porão, aquilo que te escravizava, que fazia pressão sobre você, que marcava a tua vida como carnal, como sensual, na medida em que o Senhor vai julgando esses aspectos da sua vida, exatamente por causa desse juízo, Ele vai levando você a cavalgar grandes alturas. Agora, se nós não virmos de uma forma adequada, se nós não tivermos uma visão adequada desse lagarto, nós nunca teremos o cavalo. Você entende? É assim que o Senhor faz. Primeiro o lagarto, depois o cavalo. Primeiro a morte, depois a ressurreição. Primeiro a chave do porão, depois a luz. Então, irmãos, esse é o trabalhar de amor de Deus. Ele vai passo a passo conquistando o nosso coração, para que nós sejamos tornados semelhantes a Ele. Nós vamos descobrir que aquilo que era insuportável para nós, que mais nos escravizava, agora em Cristo, nós temos comunhão com Ele, naquelas áreas mais profundas, de forma tão íntima. Nós vamos entendendo que, na verdade, Ele não arrancou aquela coisa de nós, estritamente falando, Ele não arrancou, mas Ele se deu a nós, de tal forma, que agora Ele é glorificado. Nós andamos no Espírito, né? E não satisfazemos a cobiça da carne. Ele não arranca aquilo de nós, Ele se dá a nós, naquela questão. Agora, o último princípio que eu vou colocar para os irmãos, para nós terminarmos, os irmãos não durmam, por favor, estou terminando, versículo 11, presta atenção nesse versículo, 11, Juízes 6, 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. Aqui tem um princípio maravilhoso, um princípio para a nossa vida cristã. E Gideão, seu filho, o que Gideão estava fazendo? Estava malhando o trigo no... E como é que termina o versículo? Para o pôr? Irmãos, é muito lindo. Existe uma maneira de nós não sermos saqueados, né? Então vamos pensar no quadro de novo. Quem que são os midianitas? Os midianitas é tudo aquilo que nos é simpático e agradável. Que se não for visto na luz de Deus, tem o poder de nos arrancar Cristo, de nos saquear Cristo, o deleite de Cristo. O que nós podemos fazer para não sermos saqueados? Tem uma estratégia, não tem? Gideão usou uma estratégia para não ser saqueado. Qual que é a estratégia? Gideão fez o seguinte, ele colhia o trigo rapidamente, antes dos inimigos virem, pelo menos uma boa porção, sem dúvida o suficiente para alimentar toda a sua família, né? Ele colhia antes dos saqueadores, porque eles vinham mesmo, não tinha jeito, né? Então ele colhia e ele ia fazer o quê? Ele ia levar o trigo para o lagar. Irmãos, o lagar é lugar de levar trigo? É? O que a gente leva para o lagar? Uva, vinho, são aquelas cavidades na rocha onde você joga o vinho, pisa, como era feito antigamente, né? E o vinho, as cavidades na rocha tinham interligação uma com a outra e o vinho ia passando de uma cavidade para outra, ali já ia decantando, purificando, depois você tirava no barril, colocava para fazer aquele processo todo, não é? Então o lagar é onde espreme a uva. O lagar na Bíblia é uma figura clara da cruz, não é? E também a eira. Porque o que é a eira? A eira é como hoje na nossa região aqui, a gente tem os terreiros de café, os pátios de café, não é? É onde você estica o café para ele secar, para depois ir para o torrador. Naquele tempo eles tinham esses pátios, né? Onde se colocava a eira, e era trilhado ou manualmente ou por animais também. Então os animais passavam com aquele instrumento de trilhar sobre o trigo e separavam a casca do grão. Descascavam o trigo, que é uma figura também do trabalho da cruz na palavra de Deus. Separando então o nosso homem exterior do homem interior, carne do espírito, né? Então a eira fala sobre o trabalho da cruz e também o lagar. Agora, como as duas figuras são usadas juntas, então a gente vai ter que fazer uma opção coerente aqui com a linguagem do Novo Testamento. E eu creio que a opção coerente com a linguagem do Novo Testamento nesse texto seria a seguinte:
Trigo. Trigo aqui nesse texto tipifica a palavra de Deus. Trigo tipifica a palavra de Deus. Onde que está a base no Novo Testamento? O Senhor Jesus diz assim, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem era esse grão de trigo? Ele mesmo, o Senhor Jesus, né? Que é o verbo, que é a palavra viva de Deus. Então o trigo na Bíblia ali tipificava o próprio verbo de Deus, o próprio Cristo, a própria palavra, né? O trigo era malhado no lagar. O lagar, então, é a figura do trabalho da cruz. Então, o princípio espiritual é o seguinte. Para pormos a salvo, é a expressão que você está vendo aí, né? Para o pôr a salvo do midianita. Como que você pode preservar a palavra de Deus hoje desses saqueadores? A palavra de Deus só pode ser guardada mediante o trabalho da cruz. Irmãos, para nós não sermos saqueados hoje, nós temos que guardar a palavra de Deus mediante o trabalho da cruz. Queria que você entendesse isso. Por que o povo de Deus hoje, a igreja, o cristianismo é tão pobre? Tão pobre. Mendigos pedindo esmola em tigelas de ouro. Estão na terra, mas a terra não está neles. Cristo não habita plenamente nos nossos corações como cristãos. Por quê? Porque nós não estamos malhando trigo no lagar. O que significa espiritualmente? Nós não estamos guardando a palavra de Deus porque falta-nos o trabalho da cruz. E a palavra de Deus só pode ser guardada, armazenada. Nós só podemos alimentar da palavra que é gerada em nossas vidas pelo trabalho da cruz. Então o trabalho da cruz é crucial. Não tem outra palavra melhor aqui, né? O trabalho da cruz é crucial, não é? Se você não estiver sendo trabalhado pela cruz, se o Senhor não estiver penetrando essa espada afiada no teu coração, dividindo alma de espírito, discernindo os propósitos e as motivações do coração, mostrando para você, isso aqui é ídolo, isso aqui não sou eu, isso aqui é muito simpático, é muito agradável, mas saqueia você, rouba a mim mesmo de você. Se nós não estivermos passando por esse processo que a Bíblia chama de trabalho da cruz, o Senhor então separar em nós o que é dele e o que não é dele. Se nós não estivermos passando pelo trabalho da cruz, o lagar, nós não podemos alimentar do trigo a palavra. Então, irmãos, nós podemos ter muita pregação, e nós temos tido. Ninguém pode reclamar que a igreja na face da terra não tem tido pregação. O que mais tem hoje é pregação. Mas nós não somos salvos pela pregação. Ninguém pode reclamar que o Evangelho não tem alcançado os confins da terra, porque ele tem. Né? Mas o nosso problema não é o Evangelho alcançar os confins da terra. A nossa questão é Deus ter um testemunho no meio dos seus filhos. Não é o quanto o Evangelho é pregado, mas a qualidade de vida que vivemos com ele. Se Deus tem um testemunho, não é? A igreja está em Cristo, mas Cristo está na igreja. A igreja está em Cristo, mas Cristo é visto da igreja. Eu e você estamos em Cristo, mas Cristo é visto de nós. Nós estamos nele com tudo que nós somos, com os nossos relacionamentos, mas Cristo é visto nos nossos relacionamentos. Por que não? Porque o trabalho da cruz não tem sido um fato real e profundo em nós. Mais profundo e mais real. Porque eu sei que o Senhor tem trabalhado assim em nós, o trabalho da cruz. Então guarda esse princípio espiritual com o qual nós vamos terminar. Irmãos, nós só podemos reter e guardar a palavra de Deus em nossos corações, mediante o trabalho da cruz. Tudo que o Senhor tem para nos falar de forma transformadora, presta atenção. Não é questão só de ouvir sua voz, não. Entra aqui e sai lá. Não é? Você ouve o que for compartilhado nessa reunião, amanhã você não sabe nem falar o que aconteceu. Não é esse falar, é um falar íntimo e pessoal. O Senhor falar com você. Não é? Você só pode guardar essa palavra se você oferecer lugar ao trabalho da cruz. Se você permitir que a luz de Deus, através da sua palavra, esteja julgando os seus pensamentos, seus propósitos, suas intenções, suas motivações, seu coração. Sem o lagar, não tem como guardar o trigo. A palavra de Deus só pode ser guardada de forma transformadora em nossos corações, mediante o trabalho da cruz. Então nós não precisamos de mais pregação. Nós precisamos de mais rendição. Nós não precisamos de mais evangelismo. Nós precisamos de mais compromisso.
Nós não precisamos de mais testemunhos. Nós precisamos de mais altar. Consagração. Nós não precisamos de mais número. Nós precisamos de mais realidade. Né? Então, irmãos, a palavra de Deus é guardada mediante o trabalho da cruz. Se você não fornecer lugar ao Senhor no seu coração, tudo que Deus tem te falado vai se perder. O trabalho da cruz é um trabalho que passa pelo juízo, pelo sofrimento. Nós só podemos guardar a palavra de Deus no meio do juízo e no meio do sofrimento. É impressionante como nosso ouvido é mouco, né? Nosso ouvido é lento, é surdo, é burro. Nós não conseguimos reter a palavra de Deus se Ele não nos falar no meio do sofrimento. Nós não conseguimos reter. Os irmãos já viram isso? Você não consegue reter se o Senhor não te falar mediante o trabalho da cruz. Lembra de Jó. Lembra da vida de Jó. Por que o Senhor não fez diferente com Jó? Por que o Senhor falou, Jó, é o seguinte, olha, na sua vida você é assim, você é cheio de justiça própria, isso não me agrada, você é um bom homem, você é um testemunho para a sua geração, mas você confia em você. Você é como um crocodilo, como um hipopótamo, como ele falou no final. Por que Deus não falou logo, resolveu o problema de Jó? Guarde uma coisa, quebrantamento na Bíblia é igual a sofrimento mais a palavra de Deus. Só a palavra de Deus não produz quebrantamento. Quebrantamento é igual a sofrimento mais a palavra de Deus. Só o sofrimento também não produz quebrantamento. Você já deve ter encontrado pessoas que sofreram muito. E quanto mais elas sofrem, mais elas murmuram, reclamam e mais amargas elas são. Mais alienadas da vida elas estão, por causa do sofrimento. Porque o sofrimento não quebranta ninguém. Sofrimento em si mesmo não tem efeito purificador. Nós precisamos de sofrimento mais a palavra de Deus. Deus tem que nos falar em meio ao sofrimento. Nos falar quem Ele é, nos falar quem nós somos. Revelar a realidade a respeito dEle, a realidade a respeito de nós. Aí sim, aí nós somos quebrantados. Isso é malhar o trigo no lagar. Para o pôr a salvo dos nossos inimigos. Então, irmãos, permitam que o trabalho da cruz seja mais profundo na vida de vocês. Permitamos nós. Porque na medida do trabalho da cruz é que nós reteremos a palavra de Deus. Senão nós vamos só falar sobre a cruz. A cruz é um tema muito bonito de se falar. Mas é ainda uma realidade mais linda de se viver. Nós não fomos chamados só para pregar a cruz, mas para sermos discípulos do crucificado. Então, na medida do trabalho da cruz, é que a palavra transformadora de Deus será retida. Gideão, no meio de toda aquela fraqueza de testemunho, um povo faminto, na terra, né? Sem ter a terra neles. Gideão era um privilegiado, porque ele malhava trigo no lagar. A terra estava nele. Ele plantava e ele colhia. Ele estava fortalecido, porque ele malhava trigo no lagar. O Senhor nos ensine na nossa história o que isso significa para cada um de nós. Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque o Senhor tão docilmente atrai os nossos corações para Ti. O Senhor sabe, se dependesse de nós, quão divididos e confusos nós somos. Mas obrigado, Senhor, porque assim como o Senhor revelou a Sua misericórdia para com o Seu povo, Israel, naquele tempo, colocando o Seu povo a salvo por meio de Gideão, o Senhor também nos ensina princípios pelos quais nós podemos ser salvos. Ajuda-nos, Senhor, a termos um coração absolutamente rendido ao Teu trabalhar de amor. Ajuda-nos, Senhor, a passar pelo sofrimento ouvindo a Sua voz, permitindo que o Senhor reproduza em nós o Teu caráter. Que o Senhor tenha em nós a Sua expressão, porque nós fomos chamados para isso. Não nos deixe viver por alvos menores, Senhor. Não sermos adoradores de coisas, nem mesmo de bênçãos. Mas ajuda-nos a viver para que Cristo seja formado em nós, e somente para isso. Te pedimos, Senhor, te pedimos isso. Dá-nos essa única motivação. Conhecer a Cristo, ganhar a Cristo e ser semelhante a Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor desejou revelar-se na vida da igreja, na vida de cada um de nós. Cativa-nos para esse propósito, o propósito do nosso chamamento.
Usa a Tua palavra de forma individual nessa noite, Senhor, na vida de cada um dos que aqui estão. Produza o Teu fruto, Senhor. Fala de forma especial aquilo que o Senhor deseja falar, ganhando e cativando os nossos corações, esclarecendo a nossa vida interior diante de Ti. Esclarecendo-nos, Senhor, no processo particular que cada um de nós passa na Tua presença. Te pedimos, progride em nós, dá-nos mais realidade, Senhor, mais consistência espiritual, mais semelhança contigo. Nós te pedimos e te somos agradecidos, porque o Senhor tem se dado e tem se revelado. Ajuda-nos, Senhor, para que não te mantenhamos num quarto trancado de nossas almas, mas dá-nos entregar a Ti cada porão de nossas vidas, cada área do nosso coração, para que o Senhor revele Tua glória em cada uma delas. Tua vida mansa, humilde, cheia de paz, de alegria, de gozo, seja manifestada das nossas vidas, para que nós sejamos um testemunho vivo do Senhor a esse mundo tenebroso. Dá-nos, Senhor, mais realidade, te pedimos, por meio do trabalho da cruz. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.